Sim, mandaram um sim, mandei um ok, tá. Glória a Deus, é isso. Vamos embora, sem mais delongas, que nós não temos tempo de sobra, né? Se tem algo que nós não temos, eu costumo dizer isso. Se tem algo que nós não temos de sobra, é tempo e disposição. Por isso que é muito importante. Aí, tá ótimo. Ai, gente, amo vocês. Obrigada. Me ajudaram muito. Deus me livre. Que confusão que foi essa? Mas então tá, vamos lá. Por que que 2026 é um ano para os corajosos? Eu vou trazer para vocês agora. Primeiro ponto. Eu anotei alguns pontos aqui, tá aqui no meu tablet, para não deixar de falar nada, especificamente, tá? Então, sejam muito bem-vindos. Obrigado por estarem aqui. Vamos falar um pouquinho a respeito desse ano. Por que que eu coloquei esse tema, tá? Esse tema, ele é para pessoas que têm coragem, mas não no sentido de impulsividade. Não no sentido de simplesmente ir lá e fazer. Mas é porque olhar para a nossa vida com verdade e fazer escolhas diferentes. Então, o que que nós fizemos que não deu certo o ano passado? Então, a gente teve planos, cada um teve seus planos, cada um decidiu, optou fazer algumas coisas que acabou não dando certo, que a gente olhou lá e falou, ixi, isso aqui não foi legal. Mas tem algo muito principal que a gente precisa deixar em 2025. A gente não pode trazer. A maioria dos nossos erros foi deixar de fazer algo. Foi não se posicionar em alguma coisa. Todos nós, tá? Então, quando eu falo, às vezes, vocês, eu estou me incluindo. Porque, primeiro, a situação, a palavra vem para mim. Então, eu não posso trazer as dores, os ressentimentos, eu não posso trazer as minhas falhas, aonde eu errei, aonde. Então, eu preciso aprender com aquilo que eu errei, com aquilo que não deu certo. Então, se nós estamos aqui, de alguma forma a gente entende que alguma coisa não deu certo, que alguma coisa falhou. Então, a gente precisa o quê? Mudar a rota, tá? Mas não tem problema. A gente não precisa ser perfeito. Às vezes a gente acha que precisa ser perfeitos para fazer as coisas e não. A gente simplesmente precisa tentar ser melhor do que ontem. Então, o que que você fez em 2025 que você fala, nossa, isso aqui foi uma meleca, eu preciso realmente mudar, eu preciso realmente fazer de outra forma. Então, esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto é a procrastinação. Por que que a maioria das pessoas procrastinam? Por medo de algo. Normalmente as pessoas adiam situações. Ela nasce de dentro, ela nasce do medo de errar, ela nasce do medo de falhar, ela nasce do medo de não ser aceito, né? Então, por exemplo, eu tenho uma entrevista de emprego. Vou dar um exemplo aqui bem irrisório. Eu tenho uma entrevista de emprego. E aí eu já tive algumas recusas lá atrás. Algumas empresas já me recusaram, já recebi alguns nãos. Então eu vou evitar de mandar currículos, eu vou evitar fazer contato com novas empresas, ou eu posso até mandar, tal. Aquela entrevista que eu vou ter em seguida dos nãos, eu vou ficar receosa. Então eu vou ter medo de receber um outro não. Então, o que que eu faço? Ou eu vou adiar essa entrevista, ou eu vou cancelar essa entrevista, ou eu vou me atrasar para essa entrevista. Alguma coisa dentro de mim, no meu inconsciente, vai me trazer uma defesa. Por quê? Para que eu não tenha esse medo, entendeu? Para eu me privar. Porque tudo que me dói, eu tento evitar. Tudo que é dolorido, tudo que me traga lembranças doloridas, eu tento evitar. Entende? Faz sentido isso pra você? Coloca aí no chat. Faz sentido? Já aconteceu com você? Não é simplesmente não fazer. O não fazer tem algo por trás. O não fazer nos traz gatilhos. Então, quando eu não faço algo, justamente é porque alguma coisa lá atrás me doeu e aí hoje eu ajo de uma maneira diferente, tá? Então, vou dar um outro exemplo para você totalmente diferente. Quando você, na sua infância ou na sua adolescência, você passou por várias e várias situações. Na sua família, você passou por situações adversas ali e você se sentia uma criança excluída. Você se sentia uma criança que não era tão desejada, uma criança que não era tão
talvez amada. Era amada, mas você não sentia isso. Você se sentia meio rejeitada. Então, quando você cresce uma pessoa com essa questão de pertencimento. Você acha que as pessoas não te aceitam. Então você passa um tempo tentando se encontrar ali dentro de algum grupo, dentro de algum lugar, pessoas. Você sente que as pessoas não te aceitam, mas na verdade não é nem que elas não te aceitam, é os gatilhos passados. Então, questão de pertencimento, questão de amadurecimento, questão de rejeição, normalmente começa na infância. Inclusive, na psicanálise, a gente estuda que quando as pessoas sentem esse sentimento, uma gravidez inesperada, o feto, dentro do útero, ele já começa a sentir que ele não era para estar ali, que ele não foi planejado, que ele não foi bem querido. Olha que loucura. Dentro da psicanálise, conta essas informações, constam essas informações, deixa eu beber uma aguinha aqui, gente, de que o próprio feto, ele já sente essa rejeição, não propriamente que ele precisava nascer para já sentir, ele já sentia isso no útero. E quando essa criança cresce, ela começa a tentar se encontrar. Tentar encontrar pessoas que o amem, que o queira, que o respeite e tal. É a questão de merecimento, pertencer, validação. A gente acaba buscando tudo isso. Por que eu tô falando isso pra você? Porque eu passei por isso, né? Na mentoria Preciosa, eu falo um pouco sobre isso. A gente fala a respeito de identidade, quem nós éramos, quem nós nos tornamos, né? A gente acaba mudando um pouquinho de quem nós somos para tentar agradar os outros. Então, eu sentia muito o amor, o cuidado da minha mãe. Sentia um pouco da minha irmã, tudo. Mas as outras pessoas ao redor, eu sentia que eu era indiferente. Se eu estivesse ali ou não, não era uma criança assim, amada, bem vista. E quando a gente cresce, quando a gente passa a ir para a escola, frequentar a escola, tem questão de bullying, então tem questão de cor de pele, tem questão de ser muito magro, ser muito alto, ser muito gordo, se todos os motivos são motivos, né? Então se você usar óculos, tudo é motivo. Alguém tá me perguntando assim, que tipo de estudo ou teste esse foi feito? Então, psicanálise. Eu estudei psicanálise e lá fala muito a respeito disso, sobre as nossas questões internas, gatilhos internos, Freud, entre outros, tá bom? E aí a gente procrastina por causa disso, por conta de questões do passado, por conta de coisas que estão no nosso subconsciente, não estão na sua vida assim de uma forma que você perceba. Por isso que é tão importante a gente se autoconhecer. Se eu não me conhecer, eu não sei o que me paralisa. Se eu não me conhecer, eu não sei o que me trava. Então você precisa buscar dentro de si. Então, enquanto eu estou falando aqui, busque dentro de você qual situação da sua vida que faz você procrastinar. Algumas pessoas começam um curso, não termina. Começa uma faculdade, não termina. Começa a ler um livro, uma coisa simples, não termina. Larga tudo pela metade. Tem pessoas que começam serviços domésticos mesmo em casa e não termina. Ele começa um, daí ele sai dali, ele vai para um outro, depois ele sai dali, ele vai para um outro. Ele não termina nada do que ele começa. Então, a procrastinação, ela não é preguiça. Tem pessoas que acham que é preguiça. Então, assim, simplesmente não quer fazer. E não é. A procrastinação, ela é algo que vem de gatilhos anteriores. Sabe aquela pessoa que janeiro, vou dar um exemplo aqui, janeiro de 2026, diz assim, eu vou começar a academia esse ano, eu vou malhar, eu vou perder peso, todo mundo faz essas promessas, né? Come igual um desesperado e nas vésperas aí, no Natal e no Ano Novo, a gente já começa no dia 31 ou começa no dia 24 e depois a gente já passa a mudar a nossa mente para o começo do ano. E o começo do ano não está relacionado, o início, o princípio, não está relacionado com metas. Está relacionado com quem você é, com quem você quer se tornar e o que você vai fazer para isso acontecer. Então, como eu disse lá no início, para quem não estava na live, não tem como eu ser a mesma pessoa que eu sou
que eu quero ser em 2026 a mesma pessoa que eu fui em 2025. O que eu preciso fazer para sair desse lugar? Para sair desse lugar de estagnação? Como eu falei para vocês, lá no início eu tinha essa questão de querer agradar, de precisar ser aceita, de sentir que eu era aceita por conta de alguns casos de rejeição que eu tive, de escola, de bullying, de amiguinhos, e etc. E aí, quando eu cresci assim, eu preciso ser legal. Eu preciso tentar, né? Preciso que as pessoas gostem de mim. Mas no meu inconsciente, tá bom? Então procure dentro de você. Pode não ser uma questão de pertencimento, pode ser uma outra causa. Pode ser, inclusive, que você entendeu quem você é, mas não consegue ainda sair desse lugar. Você precisa se conhecer. Então busque aí dentro de você o que você precisa fazer para 2026 você sair desse lugar. Você precisa mudar a rota. Quando a gente muda a rota, quando a gente silencia, às vezes, aquela multidão toda falando, as redes sociais. Às vezes a gente está nas redes sociais só rolando feed, rolando feed, rolando feed, olhando as pessoas fazerem o que a gente tem que fazer. As pessoas estão malhando, como eu disse o exemplo da academia, as pessoas estão malhando, as pessoas estão estudando, as pessoas estão fazendo. Ótimo, é legal a gente seguir pessoas assim, mas tem um tempo legal. No celular, todos os celulares têm isso. A gente analisar o tempo de tela. Dá uma olhadinha no seu celular, dá uma olhadinha depois no YouTube, como que você faz para monitorar isso, o seu tempo de tela. Quanto tempo você tem passado nas redes sociais? Quanto tempo faz que você não lê um livro? Quanto tempo faz que você não tem um plano novo? Porque a expectativa mudou, o plano mudou. Aí você acaba achando que você não vai conseguir chegar em tal lugar, que você não vai conseguir prosperar, que você não vai conseguir crescer ou desempenhar algo legal. Então traga para sua memória aquilo que renova a tua esperança. Traga à sua memória aquilo que você quer para esse ano. Você quer ser, eu ia falar mulher, porque a mentoria é muito mais para mulher, mas tem homens aqui também, sejam também muito bem-vindos. Busque dentro de você o que ficou para trás que você não quer mais para você. E o que você quer, que você deseja e acha que não era possível. O que não era possível para você e agora é. Então, quando a gente fala de procrastinação, é importante entender que ela não nasce exatamente do vazio. Ela nasce de algum lugar, em algum momento na nossa vida, tá? Parece que a gente ouve muita coisa indiretamente que nos faz fazer com que nós não somos capazes. A gente ouve no decorrer da nossa vida como se a gente não fosse capaz. Mas eu quero dizer para você, você é capaz sim. Deus ele tem um plano para todas as pessoas. Na mentoria passada, que terminou agora em dezembro, eu falo para as meninas o seguinte: parece, né? Eu já achei isso, que Deus fez um pacotão, mandou todo mundo, vai, se vira, dá seus pulos. Era mais ou menos que isso, porque era tudo tão difícil, era tudo tão complicado, que eu falava, gente, Deus não é possível que Deus me ama, eu passando tudo isso. Mas muitas vezes são nossas escolhas. O fruto daquilo que a gente plantou é o que a gente vai colher. Não adianta. Então, se eu plantei indisciplina, se eu plantei inconstância, se eu plantei falta de motivação, entre outras coisas, eu não vou colher o contrário disso. Eu vou colher conforme o que eu plantei, entende? Então, a gente precisa plantar ao contrário do que a gente não quer para as nossas vidas. Então, comece a estudar, comece a se desempenhar, comece a ir atrás do que você quer sem desistir. Às vezes uma vez não deu certo, duas vezes não deu certo, a terceira, a quarta, a quinta, sei lá, várias, inúmeras vezes não deu certo. Tem a história do Marcelinho Carioca, né, o jogador, ele foi reprovado em não sei quantas peneiras. E a gente está falando de Marcelinho Carioca, que foi um super sucesso no futebol. Então, ele praticamente seria motivos para desistir. Então, não desista por um não, não desista por uma inconstância, não desista por coisas que aparentemente não estão dando certo. Por quê? Se você desiste no meio do caminho, você não sabe se realmente ia dar certo.
Então precisa finalizar. Isso é a procrastinação, é largar no meio. Então, não deu certo até algum lugar, aí você já desiste. Ah, não, mas ninguém tá vendo, não tá dando certo, não quero mais. E aí você desiste e aquilo estava começando a alavancar. Você estava começando a mudar os seus hábitos. Você estava começando a mudar a sua mente. Agora nós vamos falar sobre isso. Um pouquinho sobre mente. Mente transformada. Olha só que interessante. Eu tenho um livro aqui que eu gosto muito, talvez alguns de vocês conheçam. Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Ele é muito tremendo. É um dos melhores livros que eu já li a respeito de mente, fora a Bíblia, é claro, porque a Bíblia é um livro que fala muito a respeito da nossa mente. Romanos 12:2, um versículo que eu amo. Transformais a vossa mente. Então, se a gente não mudar a nossa mente, a gente não consegue avançar. Napoleon Hill, que é desse livro que eu mostrei para vocês, ele ensina muito sobre o poder da mente. Tudo aquilo que a gente acredita. Então tá, tudo que eu acredito vai acontecer? Vai acontecer. É fato. Quando nós acreditamos, quando nós colocamos na nossa mente, a nossa mente, ela tem algo chamado neuroplasticidade, que ela é moldável. Então, aquilo que você acredita hoje, não é aquilo que você pode estar acreditando amanhã. Você precisa começar a trabalhar a sua mente para ela acreditar em coisas positivas, em coisas boas, em coisas palpáveis. Quando eu passo a fazer isso, eu começo a viver uma vida totalmente diferente da que eu vivia. Eu passo a entender que aquilo que eu acreditava não define o meu futuro. Mas não define o meu futuro se eu mudar a minha mente. Filipenses 4:8 diz assim: meus irmãos, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é reto, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que é palpável, assim, tudo aquilo que é bom, nisso pensai. Ou seja, o apóstolo Paulo falando, pense em coisas boas. Não pense em coisas ruins. A gente normalmente coloca na nossa cabeça uma catástrofe de alguma coisa. Uma situação pequena, a nossa mente, tá? Que ela nos trola. A nossa mente faz um coisão daquilo ali. Vira uma situação. E assim, depois, quando você vai ver, não era nem tudo aquilo. A gente sofreu à toa. A gente pensou coisas inimagináveis à toa. Então eu tenho que pensar coisas boas. Então eu quero pensar, declarar isso sobre mim e sobre você que está nessa live, que 2025 passou. Não sei quais foram exatos os nossos erros, como eu disse, eu me incluo também, mas que 2026 vai ser totalmente diferente. Vai ser um ano de muita conquista, vai ser um ano de muita prosperidade. Eu quero deixar para trás todas as dores, eu quero deixar que você também deixe todas as dores, todos os traumas, todas as situações que te trouxe dor, toda situação que te trouxe gatilho. Eu declaro que você vai trazer isso, vai deixar isso, aliás, trazer não, que você vai deixar isso para trás. A nossa mente, ela nos engana, ela nos trola o tempo inteiro. Quantas vezes você imaginou coisas que não tinha nada a ver? Quando você foi ver, não era nada daquilo. Você imaginou. Eu fiz muito isso, gente, na minha vida. Acho que vocês também, né? Eu viajava nas situações, acontecia uma situação, e aí eu já ficava mega preocupada. Eu falava, gente, agora e tal, não sei o que, não sei o que. Depois eu falava, não, vamos seguir. Não aconteceu nada, tá tudo bem. Vou dar um exemplo. Filhos. Os pais aqui vão entender um pouquinho. O filho, quando sai de casa e não dá muita notícia, a gente já acha o quê? Que mente é essa? Meu Deus, aconteceu alguma coisa, não é possível, tá demorando muito, não olha celular, principalmente se é adolescente ou jovem, às vezes some do celular, não te dá notícia, aí você já imagina o pior. Você fala, pronto, aconteceu alguma coisa, pegaram ele, gente, foi assaltado, um bandido pegou uma... Gente, misericórdia. Eu sei porque eu sou mãe, então eu estou falando por mim. Mas eu acredito que vocês também. Quem mais aí? Fala aí, gente. Quem mais fica assim, viajando na batatinha? O meu filho um dia fez o seguinte. Ele pegou um Uber para ir até a estação de trem. E aí, eu falei assim... passou um tempinho, ele, mãe, sumiu. Adoro adolescente, né, gente? Jovem. Adolescente não, jovem. Sumiu.
Aí eu fiquei esperando, oi filho, oi filho, e aí filho? Aí dali a pouco ele volta. Nossa, mãe, aconteceu uma coisa. Só que assim, eu entendi que era, nossa, mãe, aconteceu uma coisa. Mas no texto, olha só como a gente se engana. No texto, ele dizia, olha, mãe, aconteceu uma coisa. Simples assim. E a minha mente já estava, o quê? Imaginando o pior. Que tinha acontecido alguma coisa. Falei, meu Deus, foi assaltado, porque ele estava no Uber e não sei o quê, e chegou. Que loucura, gente. Pelo amor de Deus. A gente precisa ser estudado. Quando você muda sua mente, você muda sua vida. Napoleon Hill, ele mudou a vida dele a partir de quando ele começou a falar com o seu outro eu. Sabe aqueles desenhos que a gente assistia que tinha um anjinho e um diabinho falando? Era praticamente a mesma coisa. Aliás, é praticamente a mesma coisa que acontece com a gente. Porque tem uma voz que fala: você não vai conseguir, você não vai dar certo, você não vai chegar em lugar nenhum. Qual é a chance? Entende? E também tem a voz. Essas vozes, essas duas, estão na nossa consciência, tá? Temos a voz do Espírito Santo. Algumas pessoas estão dizendo aqui, sim, eu já fiz. Sim, é isso mesmo. Entende? A nossa mente, ela nos trola se a gente não tomar cuidado, ela nos engana. E tem gente que é enganado pela mente a vida inteira. E os estudos da neurociência mostram que a nossa mente, ela não pode nos dominar. Nós que dominamos a nossa mente. Então, como a gente pode fazer essas mudanças na nossa mente, como Napoleon Hill fez? Ele transformou a vida dele, entendendo que tinha a voz do anjinho e a voz do diabinho. E a voz que fala contra você, ela te sabota. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a respeito de sabotadores internos. Nós temos sabotadores internos. O maior sabotador que existe sou eu e você. Somos nós. Ninguém te para, ninguém te paralisa. Se você decide, eu vou fazer, se você coloca na sua mente, eu vou fazer, eu vou vencer, eu vou crescer, eu vou prosperar. Tudo que você coloca na tua mente, você começa a executar, porque você passa a acreditar que aquilo vai dar certo. E aí flui. Mas se você acredita que não vai dar, que não vai sair de lugar nenhum, aí realmente é dessa forma que acontece. Da mesma forma que Napoleon Hill saiu daquele lugar de estagnação. A história dele, eu vou resumir bem brevemente aqui para você a história desse livro, para quem está chegando agora. Napoleon Hill, ele se frustrou várias vezes, ele falhou várias vezes, ele estava trabalhando em lugares e empresas, inclusive até em cargos altos de presidência ou sociedade com outro, então ele era tipo dono da empresa. E simplesmente o coração dele fechava. Ele falava, não, meu lugar não é mais aqui. Eu não quero mais estar nesse lugar. Então ele ia e saía, se demitia. Isso aconteceu muito comigo também. Ah, não quero mais, tchau, tô indo embora, isso não dá pra mim, obrigada. E aí aconteceu isso com ele. Até que ele encontrou com uma pessoa, que foi praticamente o mentor da vida dele, que o orientou a sair daquele lugar de descontentamento, né? Porque é isso, a pessoa não tá feliz em lugar nenhum. Não tá bem em lugar nenhum, parece que nada satisfaz, nada traz alegria. E aí esse homem falou para ele que ele iria entender qual que era, de fato, digamos que o propósito de vida dele, que era ajudar as pessoas, que também é o propósito que eu tenho e me proponho a estar aqui, inclusive, falando isso para você, porque eu me proponho como um hábito, né, para minha vida, algo que eu quero levar. Eu quero levar isso como um projeto para minha vida, entre outras coisas. Mas ele conseguiu ouvir a voz da mente dele. E aí ele fez uma pesquisa estudando as pessoas de sucesso. O que trazia as pessoas ao sucesso e o que trazia as pessoas ao fracasso. Então ele fez uma pesquisa por mais de 20 anos para descobrir o que realmente acontecia com cada um. E foi muito forte que ele descobriu. Somente a mente. Os fracassados, ele descobriu que fracassaram por causa da sua mente. Os vitoriosos, digamos assim, tiveram vitórias por causa da sua mente. Então eu quero deixar isso para você. Não desista. Comece entre o ano, hoje é dia 3, foi bem proposital essa data. Bem proposital, período da manhã.
justamente para te encorajar a estar aqui comigo, para que você passe a refletir um pouquinho na sua vida, na sua história, o que te traz gatilhos, o que de alguma forma fez você retroceder esse ano. Ansiedade, depressão, isso tem consumido as pessoas, isso tem desgastado as pessoas. E a gente precisa começar a mudar um pouquinho a nossa mente. É devagar. Não vou falar para você que você já vai sair dessa live crendo em todas as coisas boas, não. Vai ser um exercício diário que você vai ter que fazer. A procrastinação ela não é falta de tempo, ela não é preguiça. Mas a gente precisa fazer uma pergunta honesta. O que de fato eu não quero carregar para 2026? Por isso que 2026 é um ano para os corajosos. Para quem não se importa com a dor que vai sentir. Porque vai doer. Desculpa, não posso te falar outra coisa. Não vai ser fácil, não vai ser doce, não vai ser gostoso. Mas no final de 2026, você vai parar, olhar para você e vai falar: valeu a pena. Valeu a pena o esforço, valeu a pena a constância, valeu a pena a dedicação. Então levanta cedo, vai trabalhar, vai organizar sua vida, pensa, vai ler um pouquinho. Tudo aquilo que vai trazer para você algum benefício de conquista, vai atrás. Vai atrás, vai aprender alguma coisa, vai empreender. Às vezes as pessoas reclamam que estão sem dinheiro, que está tudo muito difícil. Tá, mas o que você está fazendo para ter mais dinheiro? Vai empreender. O Senhor nos chamou para governar, o Senhor nos chamou para ser cabeça e não para ser cauda. Às vezes a gente se acomoda. Simplesmente, tá bom assim, é isso mesmo que tem para mim, é isso que tem para mim, esse é o meu destino. Às vezes não tem ninguém na sua família que venceu, que conquistou, que chegou em algum lugar de sucesso e você acha que está condicionado a esse lugar também. Você acha que é o seu destino também, o seu destino final. E Deus, ele tem coisas grandes para você. Deus, ele nos deu ferramentas. A Bíblia fala da parábola dos talentos. Deus, ele nos entrega talentos. Então, o que você faz de melhor para você usar isso em 2026 a seu favor? Para usar isso para abençoar vidas, para usar isso com propósito, para usar isso para ganhar dinheiro, para sua família ter um bem-estar melhor, para sua família conseguir ter um conforto melhor, para você conseguir ter coisas melhores, alcançar lugares melhores, viajar. Tudo isso é planejamento e mentalidade. Tudo parte da sua mentalidade. E as bagagens emocionais, elas precisam ficar no passado. Mentalidade de escassez, como eu falei agora. É isso mesmo. Trabalhar, ganhar um salário mínimo aí, tá bom. Talvez um pouquinho mais, uns 2.000, tá bom só para viver, pagar as contas. Fala até no dinheirinho, no diminutivo. Não aceite nada no diminutivo. Não aceite menos do que você merece. Não aceite qualquer coisa. Não aceite resto de ninguém. Não aceite caber aonde você sabe que não te cabe. Não vá em lugares que você não foi convidado. Isso evita muita coisa, isso evita gatilho. Às vezes a gente quer caber nos lugares, sabe? Lembra quando eu disse do pertencimento? É isso. Se você não cabe, não queira caber. Segue o fluxo. Vai que vai. A necessidade de agradar, a necessidade de prosperar, a dor e a rejeição. Essas coisas aqui que eu disse para vocês precisam ter um lugar diferente na nossa vida em 2026. A dor ficou para trás. Vontade de prosperar tem que estar aqui agora. A necessidade de agradar ficou para trás. A minha identidade, quem eu sou em Deus, para que eu nasci, por que eu estou aqui, tem que vir para 2026. Sabe uma coisa que eu acho interessante, só para a gente já finalizar? Eu acho interessante que nós estamos numa época em que as pessoas dizem assim: não tive tempo, tô correndo, tô ocupado, não deu para fazer. Nossa, menina, esqueci de fazer tal coisa porque eu tô correndo tanto. Principalmente quando marca com você: eu não tenho tempo.
Ai, tá tão difícil. Parece que virou algo clichê de dizer que não tem tempo para nada. Na verdade, não falta só tempo, falta organização. Isso aqui, ó, tablet, celular, computador, rouba o nosso tempo. Rouba muito o nosso tempo. Esses dias eu estava comentando com a minha família. Teve uma queda de energia em São Paulo, né? Em vários lugares. E aqui nós tivemos uma queda de energia e eu fiquei basicamente de 1h30 da tarde até 10 da noite sem energia. Mas no período de 1h30, hora que acabou, até mais ou menos 5, eu fiquei sem celular porque acabou minha bateria. Eu usei ele para avisar minha família, ó, gente, tá tudo bem, mas eu vou ficar sem bateria, então não fiquem preocupados. E aí eu fiquei sem celular, fui fazer tanta coisa. Gente, a gente tem a impressão de que a gente tem menos tempo, mas o celular rouba o nosso tempo. Para de ficar rolando feed, olhando a vida dos outros, vendo o que eles estão fazendo. Eu falo por experiência própria, de pessoas que eu convivo e comigo mesmo. Às vezes o celular tá lá no canto do sofá, e aí, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Aí você pega o celular para não fazer nada, não tem nada específico, mas você quer ver o que as pessoas estão fazendo. Às vezes você quer ver as pessoas fazendo coisas que você mesmo deveria estar fazendo. A gente não precisa de mais tempo, a gente precisa de mais organização. Quando eu me organizo, eu começo a entender que o tempo, ele não é de sobra, não tem de sobra. Disposição também não tem de sobra. Tanto que nós precisamos descansar. Deus, ele criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Então, descanso é uma ordenança do Senhor. Nós precisamos descansar. Nós precisamos nos dar esse tempo de repor as energias, porque senão a gente não aguenta. E aí você cai numa estafa onde você fala, nossa, estou esgotado. Claro, você não para. Você só se ocupa. Se ocupa. Eu levantei, limpei a casa, saí, fui no mercado, voltei, não sei o quê, trabalhei na empresa, não sei o quê, fiz tanta coisa e tal. Isso é ocupação. Isso não é ser produtivo. Quando eu disse que é normal as pessoas, não tive tempo, tô sem tempo, tô correndo tanto. Você foi ocupado ou você foi produtivo? A maioria das vezes é ocupação. O que é produtividade? O tempo que você tira para você estudar, para você buscar a Deus, para você se conhecer, se autoconhecer, para você ter um tempo com a sua família, um tempo onde você senta com todo mundo, conta um pouco da sua história, conta um pouco da sua infância, da sua família. As pessoas não fazem isso. Dificilmente fazem. Aqui em casa a gente faz muito isso. Eu sempre falo, gente, quando eu tinha 6 anos, aí eles ficam assim, né? Porque vai servir de aprendizado. Isso é propósito. Isso vai servir para alguma coisa. Isso além de me trazer autoconhecimento. Porque fazendo isso, eu começo a descobrir as coisas que me doíam lá atrás e que hoje não podem mais me ferir. Então, quando você escolhe sair daquele lugar de dor, quando você descobre qual é o lugar de dor, você automaticamente vai para o lugar da cura. A Du tá falando aqui, a Dulcineia, a mentoria me ajudou muito em relação ao tempo, organização do tempo. Às vezes as pessoas falam, hoje o dia vai ser tão corrido, eu vou ter que desmarcar tal coisa. Não desmarca, levanta mais cedo, levanta às 5 se for necessário, levanta às 4. Eu faço isso, quando eu tô correndo muito, eu levanto às 4, eu levanto às 5. Depende um pouco do que eu tenho para fazer, mas isso é organização. Aí se você já sabe que você tem aquilo na sua mente para você fazer, você já começa do dia anterior. Não, não posso dormir tarde. Já começa a se organizar, já desliga esse celular, já desliga a televisão, vai dormir mais cedo, porque sabe que precisa levantar mais cedo, pelo menos aquele dia. Hoje, por exemplo, eu sabia que eu tinha que estar aqui com vocês às 8. Não deu certo estar às 8, mas era a programação. Eu levantei às 6. Levantei às 6, fiz minhas coisas com calma. Comecei a me organizar com calma. A primeira coisa que eu fiz foi meu devocional, que é algo que eu não quero negociar. Eu quero finalizar essa live falando para você. Decida em 2026 o que não é negociável. A sua saúde é negociável? A sua vida financeira é negociável? A sua vida com Deus é negociável? O que você não quer negociar nesse ano de 2026? Isso é uma coisa muito importante.
Não precisa ser uma, muito pelo contrário. Pontue aí o que é importante para você, não, minha família. Esse ano eu vou buscar, entender, conhecer minha família. Minha família é minha base, é meu alicerce. Por mais que as famílias sejam muito loucas, né, no geral, nos momentos de dificuldade é a sua família que está aí. Quantos estão agora sem família, sem ter alguém? É muito complicado. Então decida o que você não quer negociar nesse ano de 2026, o que é inegociável. Não, esse ano eu quero viajar. Busque para viajar. Conquiste, faça renda extra. Tem muita coisa que dá para você fazer de renda extra. E como eu disse, eu estou finalizando aqui, mas eu quero trazer para você. Seja suficiente para você. Saia desse lugar de dor. Saia daquele lugar que te doeu, que te machucou, que te entristeceu. E venha para um lugar de cura. 2026 é um ano para os corajosos, porque é um lugar de cura. E você só vai conseguir ter cura se você entender isso. Que não é sobre ser um ano incrível e alegre. É ser um ano com propósito, com disciplina, com constância e com graça. Às vezes eu vejo umas pessoas assim tão sem disposição e eu entendo que essas pessoas não têm a graça. Quando a gente tem a graça, ela nos basta. A graça de Deus nos basta, a gente não precisa de mais nada. Tanto que eu não peço nem paciência para o Senhor. Sabe aqueles momentos que você fala, meu Deus, me dá paciência. Se você pedir paciência, Deus ele vai trazer para você questões que vão te gerar paciência. Ou seja, ele vai colocar no seu pé alguém bem chato, bem pentelho, que é para te dar paciência, para te gerar paciência. Eu não peço paciência para o Senhor. Às vezes as pessoas falam, Senhor, me dá paciência, ou assim, como que é? Que eles falam, eu dou risada. Senhor, me dá paciência, porque se o Senhor me der força, eu pego um. Eu não peço nem paciência. Eu peço força e peço graça. A graça de Deus nos basta, já diria o apóstolo Paulo. E muitas pessoas que não têm a graça são pessoas desgraçadas. Quando a gente ouve essa palavra, você fala, nossa, desgraçado. Você fala, nossa, que palavra forte. É uma pessoa que não tem a graça. E nós temos a graça. Nós somos agraciados. Por estar aqui nessa manhã, nós somos agraciados. Nós fomos agraciados. Por levantar da cama de manhã, olhar pela janela, ver o sol, ver o céu, ver o dia, nós somos agraciados. Tá bom? Então eu quero agradecer você. Quem for mulher, porque a mentoria é somente para as mulheres, quero convidar você, dia 15 de janeiro, a gente vai começar uma mentoria, onde nós vamos abordar muitos assuntos. Hoje eu consegui trazer somente alguma coisinha, para não me prolongar muito, mas eu consegui trazer algo para você entrar em 2026 de uma forma diferente, mudando a sua mente. Você é capaz. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Se você colocar na sua mente que você é capaz, você é capaz. Você vai fazer, você vai conquistar, você vai chegar. Não tenho dúvidas disso. Não tenho. Vou até fazer algo. 2026 eu volto aqui, janeiro de 2027. Eu volto para saber de você o que você fez, o que você conquistou. Eu não tenho dúvidas. Então era isso que eu queria falar para você. E as mulheres depois me procurem, né? Deixem mensagem, ou quem está na live que não me conhece ainda, pode deixar algo no chat, que eu falo para você como funciona essa mentoria. 40 dias, nós falando sobre sabotadores internos, né? Que nós temos, nós mesmos nos sabotamos, nós mesmos não acreditamos em nós muitas vezes. Nós vamos falar de pertencimento, nós vamos falar de vida financeira, inclusive, como sair de situações financeiras onde a gente não sabe por onde começar, como empreender, de repente você não sabe como empreender, como usar as ferramentas que Deus te deu. Então são muitos assuntos. As meninas que estão aqui na live, estiveram na mentoria comigo, entendem o que eu estou falando. A gente fala muito, principalmente como é um grupo fechado, então eu tenho um pouquinho mais de liberdade para falar de assuntos mais íntimos, digamos assim. Então a gente fala de muitos assuntos, a gente riu junto, a gente chorou junto. Tiveram meninas que se identificaram muito com o que eu falei. Então eu convido vocês a participar dessa mentoria dia 15 de
janeiro, tá bom? Tem um valor de investimento, tá? Preciso ser bem transparente com vocês. É R$ 109,90 o valor dessa mentoria, 40 dias comigo. Vídeos, a gente tem aula ao vivo, vídeo na plataforma que fica lá por um período para você ter acesso. Então, dinâmicas, como eu falei aqui para você, trabalhar sua mente, a gente tem dinâmica para você falar e declarar todos os dias, para que você não se esqueça, porque senão a gente esquece. Então, acorde todos os dias. O Senhor me fez perfeita, o Senhor me chamou para prosperar, o Senhor me chamou para governar. Então, isso a gente faz também na mentoria. E todas elas que executaram isso, elas tiveram uma transformação, inclusive estão nessa live. Beijo para vocês, meninas. Até a próxima. Até a próxima jornada. Eu espero que tenha sido útil para vocês essa live, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que tenham um excelente final de semana em família. E lembrem, a mente de vocês transforma a sua vida e vai transformar vocês em 2026. Deus abençoe.